Olá pessoal, aqui quem fala é Daniel Medeiros e nesse vídeo de hoje eu gostaria de falar a respeito da decisão do Supremo Tribunal Federal em não aceitar o voto impresso. Isso vai gerar uma grande revolta para as pessoas que não aceitam mais a urna eletrônica, porque já está mais do que provado que essas urnas eletrônicas elas são altamente fraudáveis. Só que o Supremo Tribunal Federal ele não aceitou essa argumentação e disse que o voto impresso seria inconstitucional, digamos assim. Não daria certo porque as impressoras poderiam quebrar. Então foram argumentos assim muito rasos. Agora sim, eu queria fazer uma pergunta para você. Agora você consegue entender a importância de os integrantes do Supremo Tribunal Federal terem esse viés ideológico de esquerda? Agora você consegue entender que não só o Supremo Tribunal Federal, mas o TSJ, o TSE, o Ministério Público Federal, universidades federais, OAB, ABIN, tudo que você puder imaginar está aparelhado pelo sistema que a gente chama de esquerda. E aí você vê essa decisão do Supremo Tribunal Federal, como sempre fazendo o trabalho contra a população. A população quer que venha haver o voto impresso, porque o voto impresso poderia ter a chance de ter uma auditoria e verificar se houve fraude ou não, mas as urnas eletrônicas elas não são fraudáveis, baseado no Supremo Tribunal Federal, entendeu? Inconstitucional seria se nós quiséssemos fazer uma verificação, uma auditoria nelas. E isso para o sistema, né, que a gente chama de esquerda. E eu tenho certeza, gente, que isso vai gerar uma revolta. Com certeza as pessoas não vão aceitar, as pessoas vão para ruas, as pessoas elas vão fazer protestos porque elas não vão aceitar, porque, falando sério, gente, essa é a primeira e pode ser a última eleição onde um sujeito conservador está concorrendo à vaga de presidente do Brasil. Porque sempre foi aquele grupinho que a gente já sabe, aquele grupinho lá, entre eles, da esquerda, eles se dividem, fingem uma oposição ao outro, mas no fim eles têm sempre o mesmo pensamento, sempre as mesmas decisões, eles sempre vão apoiar as pautas uns dos outros, porque eles têm aquele pensamento igual. E esse sujeito que eu estou falando aqui agora, que está vindo com um pensamento diferente, com viés ideológico diferente, é tudo contra aquilo que eles já implementaram, né? E esse sujeito se chama Jair Bolsonaro. E aí você vai ver que as pessoas não vão aceitar, já tem vários grupos falando que não vão aceitar, que vão fazer protestos, porque a decisão tem que ser da maioria. Então, essa eleição de 2018 vai ser a eleição decisiva, final. Por isso que os integrantes do Supremo Tribunal Federal, eles estão jogando contra a população. Por quê? Porque eles jamais aceitariam que uma pessoa com pensamentos diferentes deles vinha a sentar na cadeira de presidente do Brasil. E incrivelmente, como eu falei no vídeo passado, as revistas eletrônicas de esquerda ou mídias de esquerdas fizeram uma grande propagação do Jair Bolsonaro, até que falaram assim, o exército de Bolsonaro. Isso foi até um site aí muito famoso que fez essa divulgação, que acompanhou ele no aeroporto, falou com as pessoas, o que as pessoas pensam do Bolsonaro. Então, assim, eles mesmo mostraram esse mover que as pessoas têm em apoiar o Jair Bolsonaro. E aí ele foi censurado no YouTube, já voltou normal o canal dele, mas agora vem a decisão do Supremo Tribunal Federal, que é o quê? Não aceitar o voto impresso. E é engraçado que esse projeto de lei é do Jair Bolsonaro. Quer dizer, muitas pessoas criticam o Jair Bolsonaro porque ele não tem projeto, e esse projeto é dele, e está sendo censurado pelo Supremo Tribunal Federal. Então daí você tira que os integrantes que estão lá no Supremo Tribunal Federal, eles não governam para a nossa população, eles não governam para o Brasil. Eles simplesmente fecham os olhos para a população e simplesmente
aplicam o que tem que se aplicar na agenda deles, do Fórum de São Paulo, que é inimigo da população brasileira. O Fórum de São Paulo é o inimigo dentro do Brasil. É uma ameaça à soberania nacional, o Fórum de São Paulo é. E justamente esses integrantes do Supremo Tribunal Federal seguem à risca essa agenda do Fórum de São Paulo. Então, assim, não pense você assim, o Supremo Tribunal deu um golpe, traiu a população, traiu a nação. Pessoal, eles estão lá para isso. Entenda isso. Os integrantes do Supremo Tribunal Federal estão naquela mais alta corte estrategicamente para não governar para a população. Eles estão lá estrategicamente para cumprir à risca a agenda do Fórum de São Paulo, que é da nova ordem mundial, que é contra você pobre, que é contra você mulher, que é contra você negro, que é contra você cidadão de bem, porque tudo eles colocam, separam as pessoas. É negro, é branco, é mulher, é gay, é tudo. Eles separam as pessoas por classe para depois colocar todo mundo contra todo mundo. Então, assim, o Supremo Tribunal Federal, a mais alta corte, tem integrantes que estão lá a serviço do Fórum de São Paulo, da nova ordem mundial, da ONU, que é contra a população. E as pessoas não vão aceitar isso, as pessoas vão para as ruas, já tem movimentos se formando para fazer protestos contra essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Porque se as pessoas se calarem, é tudo o que eles querem. Então, pessoal, esse é a minha opinião. Eu queria pedir que você curtisse, compartilhasse esse vídeo e até o próximo vídeo.